Muito bem, agora sim, começando mais uma entrevista com o candidato a prefeito, desta vez Paulo Ney de Castro Júnior, conosco aqui na bancada do Jornal da Manhã, edição local. Paulo Ney, bem-vindo, bom dia, aqui mais uma vez conosco na Jovem Pan. Bom dia, Galo, bom dia, Rodrigo, bom dia especial também para o meu amigo Cláudio Torres, que está aqui com a gente, para o Eduardo Januzzi também, que está acompanhando a gente, meu vice está acompanhando a gente ali de fora, e bom dia para todo mundo aí que está nos assistindo, que está nos ouvindo. Vamos lá. Paulo, bem-vindo aqui ao programa. Campanha já com material de campanha, com cardor colado em carros. Acredito que nos próximos dias também já deva estar toda a equipe na rua. A pergunta que eu te faço e que me chama a atenção e chamou a atenção de muita gente nos últimos dias foi a questão do teu material de campanha, que foi a questão do teu cardor, que traz a imagem do prefeito Sérgio com a sua, né? Uma tentativa de transferência de votos e claro, muito válida. No entanto, falta ali a figura do vice no teu material de campanha, pelo menos no cardor. A pergunta que eu te faço é, nos próximos 4 anos, quem vai ser mais importante para você, o vice ou o prefeito Sérgio Azevedo? Vamos lá, Rodrigo. Primeiro, a questão de estar o material junto com o Sérgio é uma coisa até meio óbvia, né? A gente vem de um projeto de continuidade. Eu tenho andado muito a cidade e a gente tem acompanhado o quanto a população está satisfeita com o trabalho da atual administração. E isso é natural. Eu sou a única pessoa que representa a continuidade, né? Então, mais do que a questão de transferência de voto, é mostrar que o meu trabalho será um trabalho de continuidade a tudo que está acontecendo na cidade. Mas existem materiais diferentes, né? Você falou de material. No carro que eu tô hoje, por exemplo, pode ver ali embaixo que a minha imagem está junto com a imagem do Eduardo, que é uma figura, o Eduardo, que soma muito para a campanha. Talvez o vice entre, sem querer desmerecer ninguém, lógico, mas talvez o vice que mais soma para uma chapa é o Eduardo. Existem fases da campanha que são distintas. Essa primeira fase é justamente essa, né, de passar esse sentimento de continuidade. A apresentação do Eduardo já está acontecendo, o Eduardo já está em todo o material de campanha, apesar de alguns cardores ser feita alusão direta a essa transferência mesmo, como você disse, mas o Eduardo está presente em todo o material e mais do que isso, né? O Eduardo está presente no dia a dia junto comigo em quase todos os compromissos, até muitas vezes deixando em segundo plano lá os atendimentos dele, mas é uma pessoa que soma muito e mais do que isso, né? Está participando direto em tudo comigo, inclusive da elaboração do plano de governo. É uma linha tênue nesse caso, complementando a pergunta, para que não leve aos seus eleitores a impressão de que o Sérgio estará manipulando Paulo Ney. Claro que não, Galo. Uma coisa é bem distinta uma coisa da outra. Até completando a resposta do Rodrigo, todo mundo conhece o meu perfil, né? Eu não tenho perfil de submissão de forma alguma. É muito claro isso. A decisão minha do partido que eu fiquei para ser candidato foi uma decisão minha. É que fique claro isso. A escolha do vice foi uma decisão minha. O Eduardo é uma pessoa fantástica do meu conhecimento, amigo meu há mais de 30 anos, um profissional renomado na cidade que conhece a saúde pública como poucos. Então foi uma decisão minha. A gestão, se Deus quiser, como eleito, né, será uma gestão onde eu vou tomar as decisões. Até porque também é bom a gente recapitular um pouco, né? O Sérgio faz 8 anos no governo, né? O Sérgio foram 8 anos de muito trabalho. E o Sérgio ele tem projetos pessoais, projetos políticos, ele tem outros objetivos para a vida dele, ele vai seguir a vida dele, até porque os projetos dele são projetos audaciosos e numa próxima gestão, com certeza, quem vai ter as rédeas do governo serei eu e o meu vice Eduardo. Muito bem. Vamos começar aqui então pelo seu plano de governo. Eu dei uma boa estudada nele, Paulo, e a pergunta que eu te faço e começo fazendo é sobre educação. Existe uma série de pontos aqui previstos para a educação, desde a ampliação às escolas de ensino fundamental em tempo integral do município, a ampliação da parceria com a iniciativa privada, visando zerar a procura por creches no município. Vamos lá. Creche, essa pergunta de fila de creche é uma pergunta que a gente fez para praticamente todos os candidatos que vieram aqui. Como zerar a procura por creches, como zerar a fila das creches no município? Rodrigo, para falar do plano de governo, a educação, talvez seja o ponto que a gente teve mais cuidado. A gente não pode passar pano, né? A educação nossa,
O nosso índice do IDEB é um índice baixo, a gente precisa melhorar isso, mas tudo parte de uma sequência de trabalho. A gente, quando o prefeito Sérgio assumiu o governo, a gente tinha até a condição estrutural das nossas unidades de educação, ela era uma condição ruim. Hoje não, a condição, ninguém consegue fazer educação sem ter estrutura. E a estrutura da educação hoje é uma estrutura boa, bacana, que está em condição muito melhor do que a gente encontrou quando assumiu o governo, mas a gente tem que avançar. Tem muita coisa para fazer na educação. Essa questão das parcerias para zerar as filas de creches não é novidade para ninguém. Isso já faz. A prefeitura, inclusive, tem parceria com o Dom Bosco, né, parceria com a Fongotac, e o que a gente pretende fazer é ampliar um pouco isso na questão das creches. Inclusive já tem publicado, não é mistério para ninguém, já tem publicado, inclusive um processo de credenciamento que está publicado na prefeitura, ele está ativo hoje para essas parcerias. Então o que a gente pretende é zerar a fila, a prefeitura não vai vencer, não vence de fazer creche para atender a fila, né? E o prefeito Sérgio já fez 3 unidades, é bom lembrar disso, que é o do Santa Terezinha, ali no Itamaraty, e está construindo agora o 6 Sonho ali, que é no Esperança, e tem mais uma prevista para fazer no Tiradentes para começar nessa gestão ainda, mas isso não será suficiente para atender toda a fila. Essa parceria com a iniciativa privada, ela é justa, ela tem que acontecer, já é modelo em várias cidades, a gente estudou muito para isso, a questão de Joinville é a primeira cidade no IDEB, né? Lá o prefeito Adriano, prefeito do Novo, inclusive, está agendado para a gente, se Deus quiser, depois de assumir, uma visita lá para conhecer o modelo de educação deles, que realmente é referência para todo o país, e ele parte desse princípio, né, do poder privado ajudando o poder público a diminuir as filas de creches. Paulo Ney, complementando, hoje qual é a situação real de filas de creche? Tem gente que fala mais de 1.000 pessoas, mais de 1.500, como é que está isso hoje? Aproximadamente 1.000 pessoas, 1.000 crianças, né, esperando vaga de creche. Aí é o que eu falo, Galo, não tem como você encontrar uma solução mágica para colocar essas 1.000 crianças, e o mais importante de tudo, muitas mães dependem disso, né? Depende de ter essas vagas que elas precisam trabalhar. E a gente tem que pensar nisso, né? Não é somente construindo creches que nós vamos solucionar o problema. A gente precisa sim dessas parcerias. Você acredita que na sua gestão, considerando então essa margem de 1.000 crianças na fila, em quanto tempo você conseguiria zerar essa fila? Isso depende também da participação da iniciativa privada. A gente não pode só abrir processos, a gente tem que convencer a iniciativa privada, as escolas, as creches particulares, a importância delas estarem ajudando o município. A gente não consegue prever isso, porque não depende só do município, mas pode ter certeza que no nosso governo a gente vai fazer uma força extra para que essa demanda seja atendida. Em relação ao IDEB, o índice caiu nos últimos anos ao longo da atual administração, Paulo. Por quê? Caiu porque o foco depois da pandemia, o foco da educação ficou na alfabetização. Foi um déficit muito grande para as crianças nos primeiros anos, principalmente, né, do processo de educação, e o foco ficou na alfabetização. Lógico que isso aí não é uma resposta que vai falar assim, não, foi por isso então que não aconteceu. Deveria ter acontecido os dois em paralelo. A gente tem que estudar por que o IDEB caiu. Isso, conversa com o pessoal da educação, tem vários pontos que foram levantados que a gente tem que pegar firme. Um deles é essa questão da escola integral, tá aí, é o primeiro item que você vê no plano de governo e será um dos nossos focos, investimento na escola integral. A gente tem várias escolas, eu posso dar até um exemplo lá do Pacheco, por exemplo, lá na Vila Tony, que é um espaço que já tem a previsão para a construção de uma escola integral, uma escola que já existe. A gente pretende trazer uma creche para um espaço vago que tem no meio e incorporar a quadra lá, o Romeu Canhane, o ginásio Romeu Canhane. Então, sim, tem alguns espaços, inclusive lá no Jardim Kennedy, por exemplo, já está prevista a construção de uma escola integral. A gente tem que investir na educação integral para a gente melhorar a nossa nota do IDEB. Então, pelo menos nesse ponto, a educação, se comparar do seu governo com o do prefeito Sérgio, tem que melhorar. Tem que melhorar, mas como eu digo, são avanços, né? O prefeito investiu muito na questão estrutural, não podemos esquecer que vem no período aí pós-pandemia, mas a questão estrutural já está praticamente resolvida, tem pouca coisa a ser feita, e agora a gente passa para a questão do ensino propriamente dito. Está no plano de governo também a questão do apostilamento das escolas. A gente tem que trazer as experiências de sucesso no que funciona na escola particular, trazer também para o poder público. O seu plano de governo é muito curioso porque traz uma informação até que para muitos é inédita.
Muito se fala, depois que a prefeitura mudar de lugar, o que vai acontecer com aquele espaço? Muito bom, muito bom. E a proposta de vocês é de transferir o conservatório musical para a prefeitura. Isso. O prédio atual da prefeitura. É bom a gente falar isso, né? O centro administrativo vai trazer uma série de benefícios, principalmente na gestão, né? Inclusive com economias em algumas secretarias de cargos. Na minha proposta de governo também a criação da Secretaria da Pessoa com Deficiência. Fui questionado, né? Não, mas ele vai criar cargo, vai criar... Não. A Secretaria da Pessoa com Deficiência ela vai ser criada na eficiência que vai ser gerada até no centro administrativo, onde você vai poder economizar cargo de confiança. Então, isso vai trazer além de trazer uma economia, um melhor atendimento para o cidadão, né? Vai trazer uma melhor condição de trabalho para o servidor, vai trazer uma eficiência no serviço. Então, o centro administrativo vai proporcionar muita coisa, inclusive liberar alguns espaços que estavam... A prefeitura hoje funciona num prédio nobre, né? Num local nobre, um prédio que é tombado, e o conservatório hoje a gente paga um aluguel que é um preço absurdo, se eu não me engano é R$12 mil o espaço que a gente paga do 15 mil reais. O espaço que a gente paga do conservatório hoje. O espaço seria adaptado para receber o conservatório. Para receber o conservatório. Daria para fazer até um auditório para apresentação, daria... Inclusive o pessoal do conservatório já fez várias visitas na prefeitura, lógico que vai ter que ter adaptações, vai precisar de uma manutenção no prédio da prefeitura, que é um prédio antigo, mas a gente considera que ali é o local ideal para que seja instalado o conservatório municipal. Muito bem, só para fechar ainda o tema educação, Paulo Ney, falando aqui tem uma aba que diz: manter projetos de aprendizagem criativa com uso de tecnologia e robótica nas escolas públicas. Se refere aqui ao método ativamente? Não necessariamente ao método ativamente, né? Isso já é uma exigência, né, do próprio Ministério da Educação, e a gente tem que aperfeiçoar as ferramentas que a gente tem. A robótica também, o uso da tecnologia na escola, o empreendedorismo também, que foi implantado agora e precisa avançar mais. A questão da educação financeira na escola, que eu sou totalmente favorável, também é uma questão que a gente tem que avançar. Isso, a educação nossa, ela avançou, o mundo hoje é um mundo totalmente diferente de quando a gente estudou aí nas primeiras séries, né, da educação, e a gente tem que se adaptar. A robótica e o processo tecnológico ele também tem que evoluir, não necessariamente a gente está falando ativamente, que ele precisa ser avaliado mesmo, como está o funcionamento dele, mas é uma questão que a gente deixou muito clara no plano de governo, uma questão que a gente também precisa avançar. Muito bem, vamos prosseguir agora para a pauta saúde no seu plano de governo. Primeira questão que eu lhe faço: qual a sua avaliação da saúde no atual governo, que o senhor integrou nos últimos 8 anos? Nós tivemos candidatos aqui presentes que questionaram, alegando que o fila zero não existe, que o fila zero é uma mentira. Existe fila na saúde? O fila zero funcionou? Qual a sua avaliação da saúde na administração do prefeito? Bom, a gente tem que lembrar que a saúde ela vem no período pós-pandemia, né? Onde os procedimentos, onde as cirurgias, elas foram todas represadas. E o fila zero, por mais que insista em querer falar que foi questão política, o fila zero, o objetivo dele era um objetivo simples, né? De simples entre aspas. Claro, um objetivo muito claro, de zerar a fila que existiam durante esse período da pandemia até 2022. E esse objetivo foi cumprido com êxito, né? A gente tinha cerca de 50 mil procedimentos entre cirurgias, consultas e exames para ser realizados, e quase todos foram realizados. Foi um grande sucesso o fila zero, sim. Agora, as demandas da saúde, elas são corriqueiras, elas acontecem todo dia. Todo dia vai ter coisa da saúde para fazer, né? Então, quando falam que o programa foi ineficiente, é bom só olhar os números. E os números não são números para inglês ver, não. São números registrados pela Secretaria de Saúde, que tem feito um ótimo trabalho. Eu não sei quem de vocês, quem está assistindo a gente, frequentou a UPA nos últimos anos, nos últimos meses, né? A UPA está totalmente reformulada. A UPA, muita gente que tinha plano particular, está deixando de usar o plano para usar a UPA por conta da estrutura que ela tem. Hoje você vai lá, você é bem atendido, o atendimento melhorou, as especialidades estão funcionando em todas as unidades de saúde do município, mas as demandas da saúde elas são grandes. O maior problema da saúde hoje que a gente precisa resolver, primeiro é a questão de leitos. Nós precisamos de leitos, a gente precisa trabalhar para que a nossa Santa Casa seja tratado como um hospital regional, porque ele é um hospital regional. A gente precisa também resolver o problema de medicamentos, né? É um problema que está acontecendo agora, é um problema que não tinha acontecido até então nos últimos 8 anos, e agora se intensificou por uma série de fatores, por falta de matéria-prima, por problema até pessoal mesmo, né? Por erro pessoal que acontece no sistema de compra, por um número muito grande de fornecedores de medicamentos que a prefeitura tem, isso dificulta os processos de compra. E a gente colocou também no plano de governo
um formato novo de compra de medicamentos. Eu acho que, às vezes, da crise você encontra uma solução, e a Secretaria de Saúde ela fez um trabalho muito bacana de pesquisa em várias outras prefeituras, e a gente pretende fazer, já está no plano de governo, mas eu já fiquei sabendo ontem que a Secretaria de Saúde ela já está agindo nesse sentido, que é de fazer parceria com OSCs para que esse fornecimento de medicamentos seja feito de forma mais rápida, para que a gente não passe sufoco por essa falta de fornecimento que tem acontecido aí nos últimos meses, mas que é bom sempre lembrar, grande parte dessa falta que aconteceu nos últimos meses já está solucionada. O Paulo, foi unânime. A falta de medicamento tem muito a ver com o governo estadual. Tem muitos medicamentos que são do governo do estado, que são de responsabilidade do governo do estado e do governo federal, e que os municípios, isso não é questão de Poços de Caldas não, que os municípios estão com dificuldade de receber, às vezes por ordem judicial o município ele é obrigado a comprar. Mas isso não tem a ver 100%, mas muitos desses medicamentos são de responsabilidade do estado ou da federação. Paulo, foi unânime entre os demais planos de governo, pelo menos até agora, falando sobre a necessidade da implantação do prontuário eletrônico. Eu vi que não tem o termo prontuário eletrônico no seu plano de governo, mas como é que está esse quesito de informatização de fato da saúde? Isso também está no plano de governo, Galo, mas não é só a questão do prontuário eletrônico, é a questão do sistema de saúde como um todo. Hoje, eu gosto de dar o exemplo da UPA, porque a UPA foi onde nós escolhemos para implantar todas as novidades. Quando eu falo nós, né, eu fazendo parte do governo, que eu estive há 8 anos. Nós escolhemos a UPA para implantar todas as inovações que nós estaríamos fazendo na saúde. E a UPA hoje está funcionando 100% informatizada. Tudo na UPA já está funcionando integrado, de forma sistematizada. Tudo aquilo que era feito no papel, muitas vezes falava, perdeu exame, perdeu pedido. Hoje não acontece mais, porque está informatizado. Inclusive, a recepção da UPA está informatizada com o sistema de atendimento eletrônico. Então, isso daí não é só o prontuário, é o sistema como um todo. Várias unidades já estão se integrando. A Policlínica, ela estava em processo de integração agora. O Margarita Moraes também entrar e o Hospital da Zona Leste. Mas a gente tem que integrar a rede toda, inclusive a questão de medicamento, né? A gente saber o paciente, onde que ele foi, quais unidades ele frequentou, onde que ele precisou ir, qual medicamento ele pegou para não haver duplicidade. Então isso é uma questão que precisamos avançar, mas já está sendo implantado, e o exemplo muito claro disso é a UPA. No caso aqui, está no seu plano de governo concluir a obra e equipar o Hospital do Câncer, que na verdade não é um hospital, é um centro oncológico. Foi uma promessa eleitoreira do prefeito em 2022? Vamos lá, o Hospital do Câncer está escrito até entre aspas. A gente vai continuar chamando ele de Hospital do Câncer, Rodrigo. Ele é um centro oncológico, como você disse, e também o nome Hospital do Câncer aí é uma necessidade muito antiga, né? Faz mais de 20 anos que se fala disso. A gente comenta, eu ouvi comentários aqui também de falar da obra eleitoreira. Alguém já foi ver a obra? Acredito que não. Quem fala isso é porque não viu. Eu gravei um vídeo ontem, até pedi para minha equipe aqui depois, se puder publicar. A obra já está na 4ª laje. Não é obra, não é sonho mais, é realidade. A obra já está acontecendo. O que ela não vai terminar nessa gestão, como a gente previa, porque houve atraso na obra, e atraso por conta de fundação. Não foi problema de construção ou de pagamento. Mas é uma obra que será entregue no ano que vem, com certeza. E a gente vai trabalhar para equipar e resolver, acabar com essa questão de promessa, tirar do papel e resolver aí, colocar para a população que sofre, né, no tratamento do câncer, um hospital novo que dá dignidade no tratamento para todos. É um compromisso seu, se eleito, inaugurar o Hospital do Câncer? Com certeza. Ano que vem? Logo no primeiro ano. Mas aí vai ter aspas no letreiro ou não? Não vai. Ele tem o Hospital do Câncer, Rodrigo, é um nome, até não tem por que criar polêmica nisso, né? Ele é um centro oncológico mesmo, o nome oficial dele é Centro Oncológico, mas ele foi construído justamente do lado da Santa Casa, porque os leitos estão ali na Santa Casa, ele está em frente à Santa Casa. Então a questão de hospital é só questão de nomenclatura. Eu vi sobre o SAMU aqui, o Paulo, por algumas oportunidades, até outros representantes da prefeitura disseram que já seria entregue isso com mais celeridade, as bases da Zona Leste, da Zona Sul, e está no seu plano de governo. Então isso não é possível em ser realizado ainda esse ano. Na verdade, as bases do SAMU, elas já chegaram até a base descentralizada, né, ali no Hospital da Zona Leste, que tinha uma base, e ali no João Monteiro, no Complexo João Monteiro, também tinha uma base. Por questões técnicas, né, e até por questão também de falta de unidades, que a gente teve alguns problemas aí de manutenção, essas unidades elas foram, entre aspas, suspensas, mas a gente tem que implantar fixo, a gente não pode, né? O tempo de deslocamento, ele é grande do centro, da área onde está ali na rua São José, até nas outras regiões da cidade, e no plano de governo deixa bem claro, a gente vai tornar essas bases fixas.
Muito bem. Nós iremos para o nosso primeiro intervalo. Estamos ao vivo aqui com o candidato a prefeito Paulo Ney. Só para finalizar a pauta saúde, Paulo, vamos lá, desculpa, pode ir. Você falou da ampliação do horário em algum ponto aqui do plano de governo das unidades de saúde. Sim. Seriam todas ou algumas e até qual horário mais ou menos? Algumas, as principais, as que têm maiores demandas. Essa foi uma demanda trazida para a gente pelos próprios servidores, né? Porque a população, às vezes, muitas pessoas trabalham, Rodrigo, e esse horário estendido é para atender justamente aquelas pessoas, pais e mães de família, crianças também, que estão na escola e precisam do horário ampliado para ser atendido nas unidades. Isso não vai ser feito em todas as unidades, mas de acordo com a demanda, as principais vão ter um atendimento ampliado. E até mais ou menos que horas, saberia dizer já? Entre 7 e 8, entre 19 e 20 horas. E 20 horas, perfeito. Prosseguindo com o Jornal da Manhã, edição local, aproveito para convidar você que está conosco em nosso YouTube, inscreva-se em nosso canal, nós receberemos todos os dias aqui, estamos recebendo já todos os candidatos a prefeito para que você, independente do seu apoio, possa também acompanhar as propostas dos demais candidatos à prefeitura. Receberemos também os candidatos a vice e haverá aqui no Jornal da Manhã também os debates mano a mano, que serão em dupla. Então nós teremos 2 candidatos que eles terão a oportunidade de debaterem aqui na bancada do Jornal da Manhã. Então inscrevam-se em nosso canal, assim você vai receber também as notificações ao ativar o sininho com o YouTube. O Instagram também é o @jovempampocos e você segue ligado conosco aqui na Jovem Pan. Estamos com o candidato a prefeito Paulo Ney de Castro Júnior. Paulo, para a gente prosseguir a pauta até na área da saúde, nós já falamos. Depois nós temos obras e infraestrutura. Manter a substituição de tubos tipo ármico com aduelas de concreto, onde ainda falta substituir. Essa aqui é um problema muito grande, né, que a prefeitura encontra e que você acredita que ainda vai levar um tempo para que consigamos zerar esse quesito? Não vai resolver em uma administração. O Sérgio avançou bastante nisso, mas precisa ser feito, né? A gente tem a própria Francisco Salles aqui, né? Tubulações de 30, 40 anos que precisam de uma manutenção, precisam ser trocadas, precisa de investimento nisso. E é uma das questões que a gente fez questão de colocar no plano de governo, porque a gente sabe da necessidade disso. Passando para a segurança, trânsito e mobilidade urbana, tem uma série de questões e a primeira delas, recentemente o Sindserv até fez uma denúncia a respeito da estrutura da Guarda Municipal. Não dá para armar a Guarda Municipal com uma estrutura física daquela. Qual é o seu plano para isso? Vamos falar de armamento primeiro. Eu sou totalmente a favor do armamento, mas com algumas condições, né? Desde que os servidores, os guardas municipais, eles recebam treinamento e que você falou, né? Que eles tenham uma estrutura adequada para isso. Mas isso é um processo que já está em andamento também, está bem avançado. Rafael, que é o secretário atual, está investindo bastante nisso. A gente precisa ampliar a nossa guarda municipal, né? Ampliar o efetivo principalmente. Vai ter um concurso próximo agora que já vai incorporar aí 50 novos integrantes para a Guarda Municipal, mas a gente tem que ressaltar também o trabalho que já foi feito, né, Rodrigo? A Guarda Municipal recebeu vários investimentos em viaturas, em equipamentos nos últimos anos, mas é mais um ponto. A gente precisa avançar e o fator primordial aí para a segurança é a gente aumentar o efetivo da Guarda Municipal. Por que o concurso não saiu? Eu vou tocar nesse assunto. Até porque a gente só tem essa possibilidade de ampliar a Guarda Municipal por conta do estatuto que foi aprovado, né? Eu tive participação direta e fundamental nessa aprovação do estatuto e agora a gente pode fazer o concurso. O concurso da Guarda não saiu junto com os outros porque é um concurso específico que precisa da prova prática. Então teve que ser contratado, né, uma empresa para fazer esse processo seletivo, né, tanto a prova escrita como a prova prática, e isso vai acontecer agora, se eu não me engano, no mês de setembro ou outubro, esse concurso já vai estar sendo disponibilizado. Bom, tem um outro ponto aqui do segurança, trânsito e mobilidade urbana que me chama muito a atenção pelo termo colocado. Definir uso para o monotrilho. Esse é bom, eu já respondi várias vezes, quando eu tive, acho que nas últimas 2 vezes que eu tive eu já respondi. O monotrilho, eu sempre gosto de voltar lá atrás, né? O monotrilho até 2018, 2019, ele era da iniciativa privada. O prefeito ele teve que tomar uma decisão corajosa e teve pouco tempo para pensar, na verdade teve 5 minutos para pensar, uma ligação que teve do então promotor para o prefeito, e o prefeito assumiu em acordo comum com os proprietários do monotrilho, o prefeito resolveu assumir. A partir daí foram feitos alguns estudos de viabilidade de funcionamento do monotrilho e agora chegou a uma questão que veio até principalmente também com a concessão do turismo, né? O potencial
turístico nosso, como aumentou bastante o interesse no monotrilho, ele também aumentou. A prefeitura tem sido procurada de forma frequente, quando eu estava lá acontecia isso direto, por empresas interessadas em assumir o monotrilho. E a prefeitura não pode ser irresponsável de fazer uma concessão sem antes analisar a estrutura do monotrilho. O que está sendo feito agora é um trabalho de análise estrutural do monotrilho. Se for possível a estrutura permitir a volta do monotrilho, essa vai ser a prioridade. O monotrilho funcionando, até porque é um equipamento único que a gente tem, em poucos locais do Brasil a gente tem monotrilhos, e aqui seria com certeza um grande atrativo, não só turístico, mas também de mobilidade. Mas não estão descartadas as outras opções para o monotrilho, Rodrigo. Se a estrutura dele não for, se esse laudo não for favorável ao funcionamento do monotrilho, existem também outras opções, como fazer uma highliner em cima para pessoas, para caminhada. Isso já existe em outros locais também, experiências bem bacanas, que eu acredito que seja uma solução viável, ou também até a própria demolição do monotrilho, que também não está descartada, mas tudo sempre é bom lembrar, né? Sempre vai depender dessa análise estrutural que a prefeitura está encaminhando. O que é essa muralha digital, Paulo? A muralha digital é o cerco. Isso já funciona hoje, né? É o controle de todas as entradas e saídas da cidade. Hoje, todos os automóveis que entram e saem da cidade, eles são monitorados. Isso é um trabalho muito bacana, feito de uma forma silenciosa, porque tem que ser assim, né? É um trabalho integrado entre a Polícia Rodoviária, Polícia Militar, Polícia Civil, a Guarda Municipal, a Secretaria de Defesa Social, que monitora todos os veículos que estão entrando e saindo da cidade. Isso é muito bacana. A gente já pegou vários veículos clonados entrando na cidade, veículos que estão fugindo de outra cidade. É um trabalho de segurança muito bacana, que é feito de forma silenciosa, mas tem um resultado muito satisfatório na segurança. Implantar a ligação entre as regiões Oeste e Sul, entre o bairro Maria Imaculada e rodovia do Contorno. Mais uma necessidade antiga da cidade, uma solução. É necessidade mesmo isso, Rodrigo. Principalmente pela questão de mobilidade. Na verdade, é uma ligação que sai ali do Maria Imaculada e vai até ali perto do trevo da Alcoa, na rodovia do Contorno. É uma obra importantíssima para a cidade. O prefeito conseguiu a aprovação da Câmara Municipal para contrair um financiamento para fazer essa obra. É uma obra que tem que acontecer. É lógico que agora o prefeito ele deve iniciar, e uma obra que tem que ter continuidade. Daí a importância, Rodrigo, da continuidade do governo. A gente sabe tudo que está acontecendo na cidade e tudo que tem que ter continuidade. Você falou do Hospital do Câncer, é uma delas. A gente fala dessa ligação aí da Zona Oeste com a Zona Sul, também é uma questão que precisa da continuidade para acontecer. É um projeto que não pode ser apagado, né? Infelizmente, quando você muda de governo, muda de pensamento, tudo que está acontecendo numa administração, ela é perdida na outra. E a gente não pode deixar isso acontecer. E esses projetos são fundamentais para a cidade. Já que falamos em mobilidade urbana, o fato do centro administrativo estar alocado na Zona Oeste, lá atrás da rodoviária, você não acredita que vai haver um estrangulamento da Avenida João Pinheiro, Paulo? E o que você pensa sobre isso para o seu governo? A gente tem que pensar vários pontos nisso. A gente também vai aliviar um pouco o trânsito na área central, né? Já que vai estar tudo direcionado ali para o centro administrativo na Zona Oeste. Mas eu acredito sim, Galo, que pode haver algum problema de trânsito. Não estamos fazendo previsão aqui, mas é bem possível que aconteça. É um congestionamento nos horários de pico na João Pinheiro. Então, para isso, já está no plano de governo também o estudo da ampliação da João Pinheiro. O monotrilho seria uma alternativa, né, de mobilidade para isso, mas a gente também já está previsto aí fazer um estudo para ampliação de criação de mais uma faixa na João Pinheiro. É uma questão complicada, não é fácil de resolver, mas a gente acredita que isso aí certamente daria uma questão de mais tranquilidade na mobilidade, e também não está descartado também a questão da beira-linha, né? A beira-linha é onde funcionava a antiga via férrea ali, e também existe um estudo, a Secretaria de Planejamento já tem isso já há algum tempo, para a gente estar utilizando a beira-linha também para promover ali mais mobilidade para a região, para o tráfego entre o centro e a Zona Oeste. Aquela mudança de vias no centro prometida pelo atual prefeito não foi feita. O senhor pretende fazer? Na verdade não foi feita, mas o governo ainda não terminou, né? A gente tem até dezembro. São várias mudanças, Rodrigo. Não é simplesmente a gente mudar a direção. Inclusive, vai ter que ter um remanejamento de ponto de táxi, por exemplo, que isso precisa de autorização legislativa, né? Os pontos de táxi hoje eles são definidos por lei, e como vai precisar de uma alteração muito grande no sistema de vagas, vou dar um exemplo ali na Praça Pedro Sanches, aqueles pontos de táxi que existem hoje, com as várias vagas que tem ali, para funcionar esse sistema que a gente projetou, e ele foi aprovado já através de sistema computadorizado de inteligência artificial,
social, vai precisar tirar aquelas vagas de táxi que estão ali. Então elas precisam ser remanejadas para outro local. Isso a gente tem que passar na Câmara. É um processo que não é feito de uma hora para outra, é um processo longo, né? A gente tem que encaminhar projeto para a Câmara, a administração tem que encaminhar projeto para a Câmara, mas a gente acredita que seja uma solução muito viável, e o que eu penso, e acho que o prefeito Sérgio pensa também, é que isso deva ser iniciado pelo menos agora nessa gestão ainda. Ô Paulo, fiscalizar a empresa operadora do transporte público para cumprimento integral do contrato. Essa é uma proposta sua. Hoje não é feita a fiscalização e nem é cumprido integralmente? Na verdade, isso não é nem proposta, isso é uma obrigação, né? O município ele tem que fiscalizar, e hoje ele tem ferramentas para isso. Antes ele não tinha. No contrato atual ele tem. O que a gente faz questão de colocar isso no plano de governo, porque isso é um compromisso nosso de estar fiscalizando sempre. É bom falar do transporte público. O transporte público não é questão de posse de causa, ele passa por um problema, né, em todo o país, né? A gente, só para ter um número, a gente tinha 1.100.000 passageiros, né, mensais no transporte público aqui de Poços. Hoje caiu para 580. Então, é um problema que a gente enfrenta, que o país enfrenta. O número de usuários do transporte público ele caiu muito por uma série de fatores. Muita gente liga isso até a questão de aplicativo, mas não é só isso não. Eu tive no Jardim Paraíso com uma moça falando para mim: nossa, meu bairro está tão bom, mas tem tanta coisa aqui, eu não preciso ir no centro da cidade mais. E a gente tem que levar isso em consideração, né? Hoje a pessoa usava muito transporte público antes para ir no banco, por exemplo. Hoje ela não precisa ir no banco mais, né? No celular aqui ela pega e faz quase tudo que ela precisa. Serviço da prefeitura também. A pessoa não precisa muitas vezes se deslocar até a prefeitura. Aqui no próprio celular ela resolve. Então isso fez que o transporte público tivesse uma queda. O que a gente tem que fazer é readaptar o nosso modelo de transporte público. É bom, sempre vem à tona aquela questão de subsídio, né? É bom a gente lembrar disso. Em 2021, a prefeitura, em condições financeiras melhores, ela levou a questão do subsídio para a Câmara e não foi aprovado, né? Então já era do interesse público fazer o subsídio, mas aí você vai falar para mim: você é contra ou você é a favor do subsídio? Eu sou a favor, desde que ele seja feito de forma responsável. O subsídio ele tem que ser dado pela quilometragem. Vai precisar ampliar as linhas ou fazer ampliação de horário, o subsídio ele é sempre bem-vindo, porque eu acho que essa que é a demanda da população. Alguns horários que faltam, principalmente no final de semana, né? E algumas linhas extras que precisam ter em alguns horários, e hoje elas não têm, justamente por essa redução que foi preciso ser feito para readequar ao público, né? O público que diminuiu bastante. Então eu sou a favor do subsídio, desde que ele seja feito de forma responsável. Mas essa questão do transporte público, ela vai virar uma discussão nacional, né? Acho que os municípios eles precisam do apoio do governo federal para que a questão do transporte público se torne viável no Brasil como um todo. Antes do intervalo, uma última pergunta: qual o maior acerto e qual o maior erro da gestão do prefeito Sérgio, da qual o senhor fez parte? Nossa, acertos são vários, né? Eu acho que o Sérgio foi um dos, não vou falar o melhor, mas um dos melhores prefeitos que a cidade já teve, porque ele enfrentou questões polêmicas, principalmente, enfrentou de frente, de peito aberto. A gente pode dar vários exemplos com isso, né? Concessão do turismo, né? Foi uma coisa necessária fazer há muito tempo, precisou ter coragem, né? Coragem para fazer. A questão da Alameda também é muito clara, a questão do fim do lixão que a gente tinha, né? Do aterro sanitário, são várias coisas que a gente pode destacar. Se fosse para escolher uma, eu colocaria a questão do turismo mesmo. A concessão do turismo, ela trouxe um dos maiores acertos da cidade. Quando fala do turismo, não é só para turista, né? A gente vê o cidadão de Poços frequentando o ponto turístico, e você é prova disso, Rodrigo. Eu te acompanho lá, vi várias fotos suas ali, e isso é bacana. Eu sou a favor, eu sou completamente, defendo. É bacana a gente ver isso. O cidadão de Poços voltou a ter orgulho da cidade que ele vive, e prova disso é a grande frequência dos nossos moradores nos pontos turísticos. E o maior erro? Até falar de ponto turístico também, só para completar, lembrando também a questão de emprego, né? Hoje diretamente com a concessionária são mais de 300 empregos. Emprego, né? Direto e limpo. E direto, limpo e indireto também, né? A gente vê hoje as nossas redes de restaurantes, nossas redes de bares, hotéis, todos lotados, e mais bacana, né? Gerando emprego. Pergunta qual que foi mesmo? O maior erro, maior falha. Eu não digo a maior falha, uma questão que eu acho que a gente precisa evoluir bastante, eu já falei aqui, é a questão da educação. A educação a gente precisa, não pode, eu falei que a gente não pode passar pano, né? A gente tem que evoluir, mas tudo parte de um princípio, né? E eu falei agora há pouco, a estrutura, a questão estrutural, cara, o prefeito Sérgio, ele deu um show, ele reformou todas as unidades, e hoje a gente está na condição de poder fazer mais, né? De poder avançar nessa questão da educação com tudo que a gente colocou aí no nosso plano de governo.
Ô Paulo, só antes de fechar, que eu fiquei mesmo na dúvida aqui nesse tema ainda em mobilidade urbana. Retorno imediato dos redutores no trevo do Bianucci. Seriam no trevo ali que hoje tem os radares? Na verdade, o trevo do Bianucci é mais do que isso, Galo. Tem, no item anterior aí, acho que é no anterior, ali quando foi projetada a duplicação da Avenida Edmundo Cardilo, o trevo não era dessa forma, né? No projeto inicial, ele tinha uma alça onde o pessoal fazia o acesso direto. Quem estaria vindo do Bianucci tem uma alça que iria direto e sair lá embaixo. Então não precisaria ter esse trevo perigoso. Esse local talvez seja um dos locais que a gente mais tem acidente na cidade. Foi colocado um radar ali, lembrando que era antes... a Edmundo Cardilo era do Estado, né? Era do DR, era concessão do DR, e agora está em processo para passar para o município. Eu coloquei isso no plano de governo justamente quando passar para o município de forma definitiva, é ideia nossa, e isso foi até uma recomendação do próprio Demutran, que aqueles redutores de velocidade eles voltem, independente de ter o radar, ter o redutor também, porque mesmo com o radar a gente continua vendo acidentes ali, mas o mais importante de tudo, para resolver esse problema, é a construção dessa alça. Porque o povo vai perguntar por que a prefeitura não faz isso? Porque ainda está sobre jurisdição ali do DR, mas foi feito um pedido para o governo do estado, para que todo esse trecho da Edmundo Cardilo, que vai até ali na Saturnino de Brito, seja passado para o município, e isso já está em processo de finalização, e a gente vai poder fazer obras, e não são só essas, né? Tem inclusive aquela obra do trevo do jardim, de acesso ao Jardim Centenário, Jardim Bandeirantes, São José, que poderá ser feito também a partir do momento que essa parte for municipalizada. Paulo, falando um pouquinho sobre a situação financeira do município, em outras oportunidades você pode até dizer, já que hoje existe uma dívida, eu quero saber o que você vai fazer para conseguir zerar essa dívida, para equilibrar financeiramente as contas públicas. Na verdade é bom a gente separar, né, Galo? A gente tem que separar o que é dívida e o que é déficit, né? Déficit, eu sempre gosto de falar isso, né? A prefeitura antes da atual administração, ela tinha um déficit anual muito grande. E explicar o que é o déficit, né? Quando a prefeitura ela tem mais conta pagada do que ela tem a receber. Então ela fica com esse déficit anual. E o que era feito antes? Sangrava o DME. Socorria no DME lá, o DME me salva, pelo amor de Deus, que você tem conta para pagar. Mas a prefeitura não tem pego? Tem pego. E a gente tem que usar o DME para a população mesmo, né? Todo o recurso hoje que vem do DME, do lucro do DME, que até por sinal teve os 7 maiores números da sua história, né, os maiores resultados financeiros, foi na administração atual. Todo o recurso hoje que vem do DME é utilizado para obra. Não tem mágica de falar, de onde está saindo dinheiro para fazer a obra? É do DME e ele tem que ser usado para isso. O DME é o maior patrimônio que Poços tem, é o DME, né? Uma empresa totalmente lucrativa que hoje ela é administrada por servidores de carreira, administrada de forma muito profissional, e eu acho que o recurso que vem no DME tem que ser utilizado para isso, benefício direto para a população. Qual a dívida real da prefeitura hoje? A dívida real está entre 300 e 400 milhões, Rodrigo, mas é bom a gente separar isso, né? Grande parte da dívida, cerca de 90% da dívida é uma dívida previdenciária, uma dívida que vem lá dos anos 90, uma dívida que não é de agora. E é uma dívida assim que não é Poços que tem o privilégio de ter essa dívida, não. Todas as prefeituras elas têm essa dívida, e é uma solução que é difícil. A gente vê tramitando lá no governo federal a questão da desoneração da folha de pagamento. Enquanto não for resolvido isso, e é uma questão prioritária para todas as prefeituras, os municípios vão continuar com essas dívidas previdenciárias. Agora, é uma questão que não é de agora, não é a gestão atual, é uma questão de todas as prefeituras que vem já de uma longa data, que precisa de uma resolução, mas isso não pode impedir que os serviços para o cidadão não sejam realizados. A prefeitura não pode ter dívida de serviço com o cidadão, e isso hoje não tem. Essa dívida sempre existiu, e existia também a dívida com o cidadão. A dívida com o cidadão hoje a gente não tem, a gente vê a prefeitura trabalhando por toda a cidade. A dívida hoje é de real? E tem entre 300 e 400 milhões. A dívida, na verdade, Rodrigo, ela é apurada no final do exercício. Isso eu estou falando para você. Tá entre 300 e 400 milhões. Eu falei para você. Assumiu com quanto? Assumiu com 108 milhões exatamente, né? Se você for trazer esse número de 108 milhões, lembrando que essa dívida ela sangra mesmo o poder público, né? Ela é atualizada pela Selic, né? Que são taxas abusivas, taxas muito altas mesmo. A Selic chega a 13%, 14%. E se você for atualizar essa dívida de 108 milhões que a prefeitura pegou, atualizar para os números de hoje, você já vai chegar perto desse número de 300, 400 milhões. Dia 4, acabam as charretes? Acaba as charretes, isso eu conversei com o prefeito há poucos dias, falei, prefeito, tá de pé, prefeito, falou, a minha palavra é sempre
Eu sempre vou cumprir minha palavra. E eu falei. 12 dias É porque, na verdade, Rodrigo, isso aí vai ser uma suspensão da licença, né, que os charretistas têm. Foi um compromisso que o prefeito assumiu. É mais uma questão que o prefeito está enfrentando. Eu acredito que é uma demanda também de grande parte da população. O projeto já está na Câmara, né? O projeto para o fim do transporte turístico de tração animal substituído pelo transporte elétrico, né, as carruagens elétricas, é um projeto que já está na Câmara, mas enquanto a Câmara não vota, o prefeito vai suspender aí a licença do atual serviço de charrete. Por que o cemitério não foi revitalizado e por que o senhor vai revitalizar o cemitério? O cemitério não foi revitalizado, teve um projeto, né, o prefeito ele encomendou um projeto arquitetônico de reforma do cemitério, um projeto muito bacana, mas depois chegou a essa conclusão, depois de alguns estudos e até a procura pelo BDMG. O BDMG, só para deixar bem claro, ele fez processo em várias cidades de concessão de cemitérios, e o prefeito ele preferiu caminhar nesse sentido. Hoje está sendo feito um estudo pelo BDMG, assim como foi feita a concessão do turismo. O BDMG está estudando a possibilidade de concessão do cemitério municipal. O cemitério precisa de obra, precisa de manutenção, sempre precisou, né? Nosso cemitério é o mesmo aí há muitos anos, passou por poucas mudanças, e ele precisa certamente de uma revitalização. Ontem mesmo eu estive passando em frente ao cemitério e falei, nossa, é uma das prioridades que a gente tem que colocar, né? A gente tem que colocar... entregar para a iniciativa privada? Não é entregar, é um estudo que está sendo feito, que a gente vai ver a viabilidade da iniciativa privada assumir o cemitério. E você pode ver que aí está no nosso plano de governo está escrito a revitalização do cemitério, independente de ser feito pelo privado ou ter que ser feito pela própria prefeitura, isso vai ser feito no nosso governo. Aqui não tem, mas eu quero te perguntar, você pretende cortar mais árvores de poços? É lógico que se for necessário e onde for necessário e significar risco à vida de qualquer pessoa, isso deve ser feito, galera. Isso não é questão nem de achar, né? Não é questão se você pretende, nem pretender não. Se for necessário, a gente tem que fazer. O que a gente tem que pensar é sempre no cidadão. A gente pode ver a João Pinheiro aí, né? Teve algumas críticas, mas quem passa pela João Pinheiro vê hoje, e as árvores que falaram que ia demorar 40 anos para crescer, não passou nem 1 ano e meio, e as árvores já estão ali numa condição bem bacana. É inegável quanto a João Pinheiro ficou melhor, e é sempre bom a gente lembrar, né? Foram plantadas mais de 20 mil árvores pela atual administração, né? Falam de algumas árvores que foram removidas, mas foram muitas árvores plantadas, e está no plano de governo também a gente continuar com esse trabalho de plantio de árvores por toda a cidade. Na parte de gestão administrativa, desenvolver uma gestão participativa e de diálogo com os servidores públicos e suas representações. O senhor considera que a atual administração foi boa para o servidor público? Eu considero, mas esse item aí é sempre... Vocês me conhecem, sabem meu perfil de diálogo. E eu te falo que um dos maiores problemas da prefeitura, e não é da prefeitura de Poços, de todas as prefeituras, do poder público em si, Rodrigo, é a gestão de pessoas. E é uma coisa que a gente vai investir na capacitação do servidor, porque a gestão de pessoas ela pode trazer uma série de benefícios diretos para o cidadão, e por isso que a gente colocou isso. Agora, a questão do servidor, o tema polêmico é a questão sempre salarial, né? Então é bom só a gente recapitular. Nesses 7 anos de administração do prefeito Sérgio, a prefeitura deu aumento para o servidor, além da inflação, foram 15% de ganho real. 15% de ganho real. Eu não conheço, abrindo o coração aqui, eu não conheço uma prefeitura que tenha dado, pode existir sim, não estou falando que não tenha, que tenha dado um valor tão significativo de valorização para o servidor. Então, quer dizer, além da inflação, teve 15% de ganho real nos últimos 7 anos. Então, é uma questão que deve ser analisada com carinho. A gente investiu bastante também na qualificação dos servidores, investiu também no estatuto, né? O estatuto ele vai trazer muitos benefícios para a prefeitura a longo prazo, e isso também é questão de valorização do servidor. Os servidores que estão entrando agora, eles já têm um plano de carreira, eles já têm uma questão de progressão na carreira deles muito mais bem definida, e o servidor, eu acredito, até pelo Sérgio ser servidor, que eles nunca foram tão valorizados, e isso é dentro do próprio trabalho, as condições de trabalho, de equipamentos que eles receberam. Eu dei o exemplo da Guarda Municipal aqui. Os servidores, na sua visão, nunca foram tão valorizados quanto na atual gestão? Nunca foram tão valorizados, não é só questão salarial, é questão de condição de trabalho. A gente pode ver a própria Secretaria de Obras hoje, que tem equipamento próprio para trabalhar, a Secretaria de Serviços Públicos, com sopradores, com roçadeiras, a questão do centro administrativo, que vai trazer uma melhoria de condição de trabalho muito grande para o servidor, um servidor que nunca teve casa própria, né? Pela primeira vez agora, depois de 150 anos, o servidor da prefeitura vai ter casa própria. Padronização da Feira Livre, mas está no seu plano de desenvolvimento econômico, mas eu lhe pergunto a respeito de uma outra feira, a de domingo da Praça dos Macacos.
FIARP. A FIARP ela é de responsabilidade da Secretaria de Turismo. Porque ali tem gente que vende produto que não é artesanato local. Tem. Isso é uma reclamação constante do pessoal dos comerciantes. Pretende mexer nisso? Pretendemos mexer, sim. Ali a gente tem que readequar a lei da nossa, chamar de feirinha, né? A lei da feirinha. A gente vem conversando já há algum tempo. Eu na Secretaria de Governo, quando eu estava na Secretaria de Governo, fiz várias reuniões com o pessoal da feirinha discutindo assim, o modelo. Mas eu acho que até é de consenso entre eles, né? Os produtos industrializados ali. E a gente tem que definir o que é produto industrializado também, né? Que muita coisa ele é artesanal, mas tem uma como é que eu te falo, uma aparência que é industrializado. Então, precisam ser definidos esses produtos que são proibidos e que podem ser comercializados ali. E isso eu acho que é de consenso entre eles e a gente precisa colocar eles na roda, definir e mudar a lei que autoriza eles a explorarem essa feirinha. Só mais uma, Galo, já passo para você. Revitalização e adequação do abrigo de animais. Recentemente a gente teve uma polêmica envolvendo os cães comunitários da rodoviária. O senhor foi a favor da retirada deles de lá? Eu recebi várias ligações sobre isso, Rodrigo, e a gente tem que pensar dos dois lados, né? São animais que vivem ali há algum tempo e assim, eles eram ajudados, né? Algumas pessoas ajudavam a criar eles, deixavam ração e tal. Eles não estavam em condições ideais, mas eles já estavam habituados ao ambiente que eles vivem ali. E o que aconteceu foi um caso de um desses animais, eram 3, se eu não me engano, deles, de uma certa forma, atacarem ali algum servidor, parece que foi um servidor da promoção social. Tem registro desse ataque? Tem registro disso, e a Secretaria de Meio Ambiente ele fez o recolhimento, e inclusive um desses animais, não sei se outros nessas últimas semanas, mas um deles passou pelo processo de adoção, né? Ele já está adotado, já está com uma família, e eu acho que é esse o caminho, né? É ruim a gente ver animal em situação de rua ali, da forma que eles eram tratados. A gente entende também que muitas pessoas têm um amor, criaram um carinho por esses animais ali, mas eles não estavam em condições ideais de trato, e a gente acredita que o caminho da adoção seja o caminho mais certo para eles, até para o bem-estar dos próprios animais. Falando sobre promoção social, você tem alguma ação específica para quesitos de pessoas em situação de rua? Tem, a gente tem que separar o público em situação de rua, né, Galo? Tem o pessoal que realmente precisa, né, que está passando por problema financeiro, que não tem outra alternativa a não ser ir para a rua. E esse pessoal, ele é acolhido totalmente pelo serviço da Prefeitura. A Secretaria de Promoção Social, ela tem um serviço, ela tem uma estrutura que é referência aí para todo o país. E essa população, ela certamente é atendida, ela só não é atendida quando ela não quer. E aí a gente chega nos outros públicos, né? Tem um público que realmente ele quer viver na rua, um público que não aceita ser atendido, e esse é um desafio nosso, né? É convencer esse pessoal, porque hoje as leis elas são totalmente favoráveis a que eles permaneçam nessa situação. E a gente tem que tentar resolver isso de alguma forma, né? No convencimento, no fornecimento de plano de trabalho para essas pessoas, mas também temos que lembrar que muitas dessas pessoas que estão na rua, elas estão numa situação de vulnerabilidade pela questão de saúde, né? Ou de dependência química, né? Então a gente tem que oferecer tratamento para elas. A Secretaria de Promoção Social tem feito um trabalho muito bacana nos últimos meses aí. A gente pode ver que diminuiu realmente essa população que está na rua, que está sendo realmente atendida, mas é uma coisa que tem que avançar. A gente fala muitas vezes que é enxugar gelo, né? Mas tem que continuar enxugando. É um problema que não é de Poços, é um problema que é do país todo, do mundo todo, que ninguém encontrou uma solução ideal, mas a gente tem que continuar trabalhando para minimizar essa situação. Até porque ela é uma das situações que causa mais a sensação de insegurança na gente, né? Essa questão de pessoa em situação de rua. E tem muitos projetos sendo desenvolvidos, inclusive com a participação do Ministério Público. Muitas dessas pessoas também têm alguma condenação e a gente tem que estar monitorando elas de forma frequente. E agora, nas próximas semanas, o Ministério Público, em parceria com a Secretaria de Defesa Social e a Promoção Social, vão passar a monitorar esses condenados que estão nas ruas hoje, e existem, a gente não pode fazer vista grossa também, monitorar através de tornozeleira eletrônica. Então vai ser um grande ganho, né? Porque eles vão estar sendo monitorados através também do sistema de monitoramento que a Prefeitura está instalando já na cidade, né? Em dezembro vai terminar esse processo, a cidade vai estar inteirinha monitorada, a fibra já foi inteira passada, e isso vai trazer também muito mais segurança, principalmente para a nossa área central, para a porta das escolas, para nossas praças, parques e jardins. Para finalizar, posso fazer uma última pergunta? Se nos encontrássemos na rua e o senhor não me conhecesse, como é que o senhor pediria o meu voto? Rodrigo, pergunta boa. Eu acho assim, eu vou te falar o que está acontecendo, independente de quem for. Toda vez que eu abordo uma pessoa na rua, eu procuro saber, né? Primeiro saber se eu estou no caminho certo, e graças a Deus tá quase 100% isso.
eu pergunto para a pessoa o que ela está achando da atual administração. Se ela acha que Poços está no caminho certo. Isso tem sido quase uma unanimidade por onde eu ando. Tudo que a prefeitura está fazendo, e não é localizado, né? Está fazendo pela cidade inteira, em todos os setores. Então, quando eu abordo a pessoa, a primeira pergunta que eu faço é o que ela está achando da cidade. Eu me apresento, falo que eu tive no governo desde o começo, né? Desde 2017, primeiro dia de governo, eu tive próximo ao prefeito, participando de tudo que está acontecendo na cidade e falo do nosso projeto de continuidade. Não é uma continuidade pelo simples fato, eu estou aqui e quero continuar. É continuidade do trabalho. Nenhum prefeito vai resolver os problemas da cidade em 4 ou 8 anos. Tem muita coisa para acontecer. A gente acabou de falar da educação, falou da saúde. Tem muita coisa que precisa avançar. E eu estou muito satisfeito com o que eu estou ouvindo na rua, Rodrigo. E esse projeto que eu estou entrando, né? E você sabe que isso nunca foi uma obsessão para mim, né? Ele passou. A minha obsessão sempre foi com a cidade, né? Nunca foi com o poder. E isso passou, me deu muita... Como que eu te falo? Me deu um ânimo muito grande em saber que a população está apoiando o que está sendo feito na cidade. E esse processo de continuação e de avançar ainda mais é o que tem me motivado a ser prefeito de Poços. Muito bem. Paulo, 1 minuto para você pedir seu voto. Fique à vontade. Vamos lá. Vocês me conhecem, né? Vocês sabem a pessoa que eu sou, né? Eu sempre digo, né? E é uma frase até que eu uso, né, galera? Não basta ser bom, tem que ser do bem. Agora eu vou trazer um pouquinho dessa frase até para mim. Né? Não precisa ser... Poços não precisa só de um bom gestor, precisa de uma pessoa do bem. E eu entro nos quadros aí que a gente tem hoje para a prefeitura, eu acho que eu sou o único que me enquadra, sem nenhuma prepotência, né? Mas eu acho que eu sou o que enquadra desses dois quesitos. Nunca foi minha pretensão ser político, nunca briguei, vou brigar, passar por cima de todo mundo para ser prefeito ou para ser político. Meu interesse sempre foi na cidade. Eu aceitei esse desafio de ser prefeito de Poços pela continuidade no que está acontecendo. Acho que Poços está vivendo um grande momento em todos os setores, como a gente falou aqui, e precisa da continuidade desse trabalho. Eu estou muito satisfeito, como eu disse, com o que está acontecendo na rua, com a recepção que eu estou tendo, e a nossa campanha está crescendo a cada dia, né? A gente está cada dia mais... Eu tenho me tornado conhecido e isso tem sido muito gratificante para mim. Eu acho que é um momento muito bacana que eu estou vivendo, um momento que Poços está vivendo também. E é simples, Rodrigo, eu acho que a gente tem que avaliar, né? Avaliar os nomes que estão aí, que estão dispostos a serem prefeito de Poços, avaliar as pessoas, avaliar os nomes. E eu tenho certeza aí que eu sou a pessoa mais preparada para dar continuidade. Muito bem. Agradecemos a presença do candidato a prefeito Paulo Ney hoje no Jornal da Manhã. São 8h31. Repita. 8h31. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Lembro que o programa fica disponível na íntegra em nosso YouTube. Você consegue conferir cada detalhe e também os cortes, os destaques em nossas redes sociais, @JovemPanPoco. Semana que vem nós temos também as últimas 2 entrevistas com os candidatos a prefeito. Valeu, Rodrigo. Bom fim de semana. Um grande abraço. Até segunda-feira. Um bom fim de semana. Valeu, gente. Tchau.